Bom, em primeiro lugar, aí, agradeço a presença de vocês, terem atendido a minha solicitação, a todos os painelistas e ao público que estão nos assistindo, parar aí no final da tarde, nesse tempo que parece que é uma quarentena, mas estamos até trabalhando mais, para a gente conversar um pouco sobre uma tecnologia muito bacana, né? Para quem não conhece, a Sucesso Minas é uma entidade de tecnologia, e a gente promove a aproximação de quem fornece tecnologia e que mantenha sucesso com os demandantes dessa tecnologia, que hoje são todos nós usamos tecnologia. E a nossa vice-presidência de AgTech faz essa integração entre os fornecedores e os demandantes do agronegócio que necessitam dessa tecnologia. E a nossa iniciativa, já fizemos um webinar, outros, né, de outras tecnologias, estamos fazendo esse de IoT, vamos programar um outro sobre blockchain mais no futuro, e vocês também serão avisados. Em primeiro lugar, deixa eu apresentar quem está aqui com a gente hoje, né, no nosso painel. A gente tem o Wagner Arbex. O Wagner Arbex é um pesquisador e especialista em novas tecnologias da Embrapa. Temos o Paulo Spack, que é um profissional de larga experiência em tecnologias, foi da IBM também durante muitos anos e outras grandes empresas, e é o atual presidente da ABINC, que é a Associação Brasileira de Internet das Coisas. Temos também o Jacques Gontijo, que é um produtor rural e foi um ex-presidente da Itambé CCPR. Né? Temos o Cláudio Tangari, o Luiz Cláudio, que é o CEO da Strider. Tudo bem, né, Cláudio? O Gustavo Salvati é sócio fundador da Systec Feeder e foi o vencedor do Ideas for Milk, que é um projeto que a gente vem co-realizando com a Embrapa, né, de 2017. O Marcelo Neves Riba, ele é o CEO, que é o atual CEO da Intergado. E agora, em 2019, ficou em terceiro lugar no nosso projeto também do Ideas for Milk, cuja final foi lá no Cuba, em São Paulo. Então, essa é a nossa mesa, eu acredito que não esqueci de ninguém. E para a gente contextualizar um pouco, né, o que vem a ser essa internet das coisas, que com certeza muita gente que está do outro lado ainda tem um pouco de dúvida, né? Para a gente voltar um pouco no passado, lá da pré-histórica. Carrusca, você fechou seu microfone sem querer, porque foi fechado. A Manuela Obrigado, Wagner. Fechou. Obrigado. Então, aonde que eu parei? Eu apresentei todo mundo, né? Bom, falando um pouco da internet das coisas, lá a data da pré-histórica, o ser humano, ele sempre quis se comunicar. Ele usava sinais visuais ou audíveis para fazer essa comunicação. E é interessante que essa evolução dessa tecnologia possibilitou, né, que a evolução do ser humano em si, né, possibilitou que ele introduzisse a fala, depois a linguagem escrita também, e a coisa foi acontecendo. E a tecnologia, ela trouxe com que o ser humano pudesse conversar com o computador, ou seja, pudesse interagir com as máquinas. Isso já foi uma evolução devido à tecnologia. Quando a gente fala agora de sensores é uma coisa muito antiga, eu costumo falar que é mais velho que andar para trás. Da minha época ainda de fazer engenharia eletrônica, nós já tínhamos sensores, eram equipamentos, componentes muito grandes. Só que esses sensores, para a gente saber o estado deles, ou ele emitia um sinal audível ou um sinal visual. Muitas vezes, nós tínhamos que levantar da nossa estação de trabalho, verificar qual é a ação que eu tenho que fazer de algum equipamento que ele esteja, algum processo que ele estivesse monitorando, através de alguma luz que ele acendeu para mim, eu vou e registro isso no computador. A evolução da tecnologia trouxe não só a miniaturização do sensor, mas dotou de inteligência. E agora o sensor é capaz não só de monitorar alguma coisa, mas
transmitir o que ele monitorou para algum dispositivo que possa realmente tomar alguma decisão. Pode ser um computador ou até outro sensor. Então, quando nós estamos falando aí, nós estamos falando de uma coisa que é um sensor comunicando com outra coisa que é outro sensor. E aí nós temos o que a gente chama de IoT, que é a internet das coisas, né? Agora eu tenho equipamentos conversando entre si. E agora vocês imaginem que com tudo isso, a quantidade de automação que ele traz para qualquer tipo de indústria, imagine no agronegócio que eu posso ter monitoramento de animais, eu posso ter, por exemplo, uma coleira que emite a temperatura daquele animal, que me ajude a tomar decisões do estado de saúde dele, ou alguma situação que eu esteja monitorando daquele animal. Por exemplo, imagina uma lavoura onde eu posso ter aqui uma planta, eu posso medir o nível de umidade do solo e, através dessa medição, eu acionar um outro dispositivo que possa, por exemplo, ligar automaticamente a irrigação. E por aí vai. Na verdade, nós temos hoje, para vocês terem uma ideia, mais de 50 bilhões de sensores, ou seja, de coisas conectadas, falando entre si. E isso é uma quantidade de dados absurda, é por isso que a gente usa muito o jargão. Hoje nós temos um mundo movido a dados, e esses dados permitem com que a gente tome decisões muito mais assertivas, podendo atuar em processos, em modelos de negócio, etc. Bom, mas agora, já falamos um pouquinho, eu gostaria de passar a palavra aí para os nossos painelistas, para que eles falem um pouco da atuação específica, do projeto que eles estão trabalhando, e nos colocasse aí a par disso daí. Vamos começar aí pelo Wagner, o Wagner da Embrapa. E aí, Wagner, tudo bem? Ô, Carrusca, muito obrigado pelo convite, agradeço o sucesso, agradeço aí a área, a vice-presidência do sucesso que trabalha com a internet das coisas, e eu vou tentar aproveitar o meu tempo o melhor possível aqui. Nós temos muita gente para falar e muita gente boa para mostrar coisas para nós. Então, vejamos, eu sou o Wagner Arbex, eu sou analista da Embrapa, eu sou professor da Universidade Federal de Juiz de Fora e atuo no agro com aplicações de computação há cerca de 30 anos. E neste exato momento em que nós estamos vivendo essa situação de Covid, etc., eu vou entrar um pouquinho nisso, nós estamos desenvolvendo um projeto na Embrapa, na verdade, na iminência de iniciarmos a sua execução, que é uma aplicação massiva de internet das coisas na pecuária de leite. Esse projeto se chama IO2Milk, e ele está prestes a iniciar. Nós temos aí uma série de parceiros que estão conosco nesse projeto. Esse projeto foi submetido a um edital público e nós estamos na última etapa para iniciarmos, recebermos o recurso financeiro e iniciarmos o trabalho. O que esse projeto mostra para nós? Então, esse projeto ele tem toda uma visão de você tornar fácil a leitura de eventos, a leitura de ações que podem ocorrer no dia a dia da pecuária do leite, tanto do ponto de vista de pecuária, sistema de produção a pasto, quanto os animais hoje em sistema de produção que nós chamamos de compost barra. Esse projeto, o IO2Milk, ele tem um grande número de parceiros e ele envolve, por exemplo, pensando numa estruturação das camadas de IoT, classicamente falando, onde nós teríamos as camadas de dispositivos e sensorização para leitura fazer as medições, as camadas de rede, de conectividade, a camada de suporte e serviço, aplicações, e uma camada de segurança, que é inerente a todas essas três, a toda essa estrutura. Então, nós temos um grande número de parceiros
oriundos de uma ação que nós já desenvolvemos na Embrapa desde 2016, que o Carlos já citou, é o Ideas for Milk. Então, nós temos parceiros como, por exemplo, as startups que já saíram do Ideas for Milk, aí eu vou citar algumas aqui, daqui a pouquinho algumas vão falar, né? Macalmed, Mutalk, a Stack Feeder, a Scanner Bovino e outras mais. Temos parceiros aí, grandes players da área de TI, e aí nós temos, por exemplo, TIM, Microsoft, Cisco, temos também, está entrando alguém está projetando a sua tela aí, eu acho que não seria o caso agora. Não, pronto. Bom, então, como eu estava falando, alguns players do mercado, como grandes players, né? TIM, Microsoft, Cisco, o Bov Control, que é uma startup que hoje tem uma grande atuação no exterior, também é parceira nossa, e o próprio BNDES, obviamente, que está conosco nessa estruturação como uma parceira extremamente importante para realizar esse projeto. Bom, por que eu estou falando desse projeto? Porque esse projeto ele toca num ponto bastante interessante, que não é o desenvolvimento de tecnologias novas, mas sim validação do que a gente tem no mercado. Ao final desse projeto, o que a sociedade vai ter é uma validação, uma certificação de produtos que hoje estão no mercado e que, entre aspas, supostamente, eles podem ser utilizados no setor da produção de leite, da pecuária de leite, só que não existe, vamos dizer assim, uma receita, não existe um manual de como que isso pode ser feito. Então, a ideia desse projeto é você fazer um teste de implantação de cada um desses dispositivos, e aí eu tenho que abrir um parênteses aqui, que nós estamos no momento, eu não vou me alongar nesse assunto, porque eu sei que tem outros colegas que vão falar, nós estamos no momento em que nós estamos deixando de usar a planta e o animal como um simples suporte a sensor, para que, na verdade, eles se tornem os próprios sensores de uma estrutura de internet das coisas. Uma coisa parecida, né? Eu sei que você vai falar, então eu não vou entrar em detalhes, mas assim, nós estamos na época de começar a trabalhar com biosensores e não só usar aqueles animais ou aquelas plantas como um suporte a sensores, de um modo geral. Então, voltando para a nossa realidade do projeto que eu estava comentando, o que a gente tem hoje é a ideia de sensorizar todo o ambiente de criação do animal, sensorizar as ações do animal, para que tudo isso, na verdade, se torne um conhecimento a ser aplicado dentro do próprio mercado de internet das coisas, né? Oferecendo para a sociedade uma receita, né? Um livro, uma avaliação de quais sensores podem ser utilizados, da forma que eles são utilizados e quais as vantagens que eles podem trazer. Tá? Eu vou pedir mais um minuto, Carrusca, e só para colocar uma questão, Okay. Que o mundo hoje, né, não podemos deixar de citar da situação que nós vivemos, todo mundo fala hoje em transformação digital e não há como negar que a internet das coisas é um dos maiores vetores para que a gente provoque essa transformação digital, para que nós façamos a transformação digital. Agora, o mais interessante de tudo é que o momento que nós estamos vivendo, ele é um momento muito curioso, né? Daquela história de que a transformação digital chegou para todos nós, em todos os setores da economia, não estou falando só do setor do agro, mas ele chegou de uma forma que nos obriga, né, a incluir os recursos digitais na nossa vida. Então, no caso do agro especificamente, nós estamos já há alguns anos desenvolvendo estudos para provocarmos, né, para realizarmos a transformação digital no setor, realizando ações, né, como já foi falado aqui, o Ideas for Milk, que a gente pode abordar isso mais à frente se houver tempo, e o que nós estamos passando por hoje é uma transformação emergencial, não é uma transformação digital. A necessidade está nos fazendo
obrigatoriamente a utilizarmos os recursos de forma que nós nunca havíamos imaginado, em prol das nossas atividades profissionais. Tá? Carrusco, eu não vou me alongar mais. Está ótimo, Wagner. Retoma a palavra aí. Muito obrigado, muito bem colocado esses pontos. Realmente, nós estamos vivendo um processo transformacional. E a IoT das tecnologias disruptivas, o que a gente chama aí, nós temos a realidade aumentada, realidade virtual, blockchain, inteligência artificial e por aí vai. E a IoT é um dos grandes pilares da indústria 4.0. Muito bem colocado, realmente. Eu gostaria de passar a palavra agora para o Jacques Gontijo, que é produtor, ex-presidente da Itambé CCPR, e falar um pouquinho da gente, que nós já tivemos agora alguém que aplica, ele usa a tecnologia. Está me ouvindo, Jacques? Jacques? Ele está com o microfone desligado. Sim. Opa! Então, você pode falar como você aplica, se apresenta aí primeiro, o que você faz aí com essa famosa IoT aí. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite para participar. E a minha atuação no setor rural vem há mais de 40 anos, mas nos últimos 4, 5 anos tenho me dedicado mais aqui à Fazenda São Pedro e começamos a utilização dessas novas tecnologias em 2015, com a adoção da agricultura de precisão, com equipamentos já com georreferenciamento, tratores com GPS de precisão, coleta de amostras de solo georreferenciadas em intervalos menores de tempo, de espaço, e equipamentos de distribuição de adubos e corretivos a taxa variável, reduzindo muito o desperdício de aplicações, fazendo as aplicações nas quantidades certas em função da necessidade de cada talhão. Logo em seguida, em 2016, começamos a trabalhar na pecuária, que é o forte da fazenda. Fizemos a primeira intervenção com a automação da sala de ordenha, com equipamento da Delaval Delpro, onde toda a parte de ordenha é controlada, medida a produção individual de cada animal, os tempos de ordenha, e para isso, então, foi necessário a colocação de chips de identificação em cada animal. Logo em seguida, utilizamos um novo software que foi lançado de uma empresa Uniforme, que a Delaval adquiriu, que aqui no Brasil hoje é representado pela Prodap, que faz uma gestão zootécnica do rebanho e utiliza esses dados da sala de ordenha e hoje utiliza também os dados das coleiras que a gente instalou há 2 anos atrás nos animais, que mostram a movimentação do gado, indicam alguma anomalia no seu comportamento, indicam a melhor hora da inseminação. Então, é uma ferramenta muito útil, onde o animal nos informa como ele está se comportando. Qualquer anormalidade, depois da sala de ordenha, quando o animal sai da sala, há uma porteira, um portão separador, que automaticamente separa os animais que necessitam de alguma intervenção. Depois, em 2017, a gente construiu um compost, um sistema de alojamento dos animais que ficam confinados no galpão, e há um sistema automático que controla a refrigeração e a ventilação em função de parâmetros de temperatura e umidade do ar. Posteriormente, adquirimos um vagão também misturador de ração, que trabalha de maneira muito automatizada, recebendo as informações das dietas de cada lote dos animais, controlando essa mistura, controlando a distribuição de acordo com a quantidade
que cada lote requer, trazendo aí no fim do dia informações de gastos, de insumos, de rações e a sua aplicação nos diversos lotes de produção que são em função da produção de cada lote. Isso é uma ferramenta muito útil, porque o custo da alimentação hoje representa cerca de 40% das despesas de uma propriedade de uma maneira geral. Estamos também utilizando o sistema para o controle do rebanho, como eu falei, e controles financeiros também, já interligados no sistema, para permitir uma melhor gestão da propriedade. Então, são esses hoje os recursos tecnológicos que a gente utiliza na fazenda e que tem trazido bons resultados, facilitando muito a gestão em função de informações precisas, em tempo real, e facilita a nossa tomada de decisão baseado em números reais. A gente está pretendendo continuar utilizando esses novos recursos, estamos orçando um sistema de monitoramento e gerenciamento dos equipamentos de irrigação que a gente tem 2 pivôs centrais, e esse sistema de monitoramento e controle pode trazer uma grande economia no uso de água, que é hoje uma das maiores restrições para a nossa fazenda. E com isso a gente tem trabalhado de uma maneira que eu acredito de bons resultados e uma perspectiva de melhorias utilizando essas novas ferramentas tecnológicas. Em princípio era isso, e fico à disposição dos senhores para alguma pergunta. Obrigado. Eu que agradeço, Jacques, belo uso da tecnologia. E eu fui um dos felizardos, né? E muito honrado em conhecer e participar aí com você na fazenda, de conhecer, que você me mostrou cada uma delas funcionando, e realmente espetacular. Eu gostaria de falar, eu não citei logo no início, mas esse evento também, nós temos uma ajuda que é muito importante, que é dos patrocinadores da Sucesso Minas, que é a Net Service, a Sonda, a Esquadra e a Tripla. E temos também o apoio institucional do Google, da QI Network e da Midiaria.com. Tá? Eu gostaria de passar a palavra agora para o Paulo Spacker, que é presidente da ABINC e também conhecedor aí das tecnologias e um grande profissional da área. Obrigado, estão me vendo, estou meio escondido aqui na fazenda por conta desse coronavírus. Quero agradecer muito você, Mauro, e a Sucesso pelo convite. Creio que o pessoal que está falando sobre a agricultura e as suas tecnologias coloca muito bem o que significa o IoT. Para falar sobre a ABINC, eu gostaria de dizer primeiro que a ABINC é uma associação brasileira de internet das coisas. É uma associação sem fins lucrativos, ela é .org, e o objetivo dela se baseia em 4 pilares. O primeiro é o mercado, que todo mundo está aqui para fazer negócio em IoT. Segundo, você olhar o que está acontecendo ao lado de pesquisas e nas universidades, o que está acontecendo. Eu acho assim, muito importante a gente estar junto. Terceiro, é o que o governo está preparando, o que se define como coisas de IoT, não só na parte tributária, como na parte de inovações. A ABINC participou desde o primeiro dia da formação do Plano Nacional de IoT, então nós sabemos exatamente o que é, e hoje existem as câmaras, que foram divisões desse plano de IoT. Por fim, eu acho que o quarto pilar que nós temos é a parte da educação, onde nós precisamos formar mão de obra, que é uma das coisas mais importantes que estão faltando nesse mundo de IoT. Muito bem, quando se fala de IoT, nós estamos falando de IoT da agricultura, esse é um tema.
Quando você for falar de outro IoT, por exemplo, o IoT na manufatura, é um outro discurso, é um outro tipo de conversa. Se você for falar de IoT na área de saúde, é outra conversa mais diferente ainda. O que significa isso? Que IoT é muito mais definido pelo tipo de negócio, pelo negócio que você vai fazer, do que simplesmente só tecnologia. E é mais importante, então, você entender do que nós estamos falando, que tipo de negócio que nós estamos falando. Para isso, o que a BINC fez? Ela dividiu por segmentos de mercado, ou seja, ela criou comitês de trabalho por segmentos de mercado. Então, você tem um comitê de agricultura, você tem um comitê de saúde, de manufatura, de mobilidade urbana e assim por diante. Depois você pode ver isso até nos nossos sites. E, paralelo, e vamos dizer assim, transversal com esses segmentos verticais de mercado, você tem outros comitês que eu diria para vocês que são tão importantes ou mais, que é o comitê de segurança, comitê de dados, comitê de redes, que se discute aquilo que é comum para todos os outros segmentos, que eu posso dizer como segmentos de mercado, né? Muito bem. Qual é a vantagem de estar junto com a BINC? Primeiro é participar de todo esse ecossistema, principalmente as empresas que estão iniciando, as startups e tudo mais, elas, além de ter a associação das startups com a qual a gente tem uma parceria muito grande, nós temos todo um apoio para isso, que você tem desde troca de conteúdos, você tem informações importantes para passar, quem é você, o que você faz, qual é a sua oferta, qual é o seu produto e assim por diante. Por outro lado, pouco mais aberto que a gente faz, é a nossa plataforma chamada Conexão IoT, uma plataforma que depois eu posso até passar o endereço dela, com a qual qualquer um pode entrar, é livre, e participar quase como se fosse um LinkedIn próprio da BINC, onde você coloca as suas ofertas, quem é você, o que você faz, qual é o seu produto e assim por diante. Preciso de um técnico disso, eu preciso de um técnico... Ou seja, fazer esse ecossistema girar. Por quê? A BINC é uma associação brasileira, então nós precisamos saber o que às vezes o pessoal, sei lá, de Minas Gerais está precisando, quem sabe alguém, sei lá, do Rio Grande do Sul, ou de Pernambuco, ou do Ceará, tem uma solução que possa ajudar o pessoal de Minas, e isso só através de uma conexão onde todo mundo pudesse estar junto. Então, rapidamente eu coloquei o que é a BINC, o que a gente faz. Estou à disposição para qualquer outro tipo de pergunta, porque o assunto é extenso, a gente sabe disso, que dá para falar o dia inteiro. Não quero tomar tempo de todo mundo. Agradeço mais uma vez por estar juntos e estou aberto às perguntas. Mauro, a palavra devolvo para você. Obrigado, Paulo. É fantástica essa plataforma, que eu acredito que a BINC aí faz um papel fantástico, que é encurtar caminhos, né? É uma conexão que encurta caminhos e facilita muito a vida de quem está do outro lado, que quer desenvolver alguma coisa usando a tecnologia de IoT. Eu acho esse é o objetivo mesmo. Exatamente, fantástico. Parabéns aí à BINC. E antes do bloco agora, da gente falar aí agora de quem está desenvolvendo aplicações no campo, que são esses outros 3 participantes, né? A Strider, a Sistec, né? E a Intergado. Eu não me apresentei antes, mas as pessoas que não me conhecem, além de vice-presidente da Sucesso Minas, tocando aí a nossa VP de agricultura, eu sou o CEO e fundador da Care Innovation, que é uma empresa de inovação. Estamos no mercado há 27 anos e nosso foco é fazer a inovação dando um pilar através das pessoas, fazer com que a inovação seja sistêmica, né? Então, passando a palavra, vou começar pelo Luiz, o Tangari, falar um pouquinho da Strider, o que a Strider vem fazendo para a gente. Com a palavra aí, Luiz. Opa, muito obrigado, é um prazer estar aqui, pessoal. Tentar ser breve aí para sobrar espaço para as perguntas. A Strider é uma empresa completando 6 anos agora. A gente nasceu focado em agricultura, então, infelizmente, nós não tivemos oportunidade de participar desse mundo da pecuária, né, que agora estou tendo oportunidade de conhecer um pouquinho, mas não fez parte do ciclo da Strider, com o foco de trazer mais precisão para o agro. Então, a gente vinha num histórico de um agro
focado principalmente em ferramentas de força bruta, sabe? Então, você fazia, ainda se faz, né, muito pulverizações em larga escala, a unidade mínima que se pensava era a unidade de um talhão, ali 200 hectares, com muito espaço para otimização e baixo uso de TI. E a gente veio construindo soluções para poder melhorar o nível de gestão e fazer com que as fazendas ficassem mais eficientes, tomando decisões de forma mais precisa. E o primeiro produto da Strider foi um software que chama Protector, que é um sistema cujo objetivo é aplicar na hora certa. Então, se você for olhar as aplicações de pesticida das fazendas, tem um índice grande de aplicações que não deviam ser feitas. Às vezes o produtor aplica quando não precisa, você não tem uma população necessariamente grande da praga que ele está tentando controlar ali, e como ele não tem informação disso, ele acaba aplicando assim mesmo. E aí você tem um gasto a mais, você tem um impacto ambiental a mais que não precisava. E às vezes, quando o produtor precisaria aplicar, por não saber, não ter informação, ele não aplica. E aí ele acaba tendo que aplicar depois um produto com uma dose maior ou um outro produto mais forte, que vai ter um impacto ambiental maior e que também vai ser mais caro. E assim nasceu o Protector. Ele é um sistema, uma parte dele é uma plataforma de suporte de tomada de decisão, a parte dele é embarcada num tablet, um equipamento que é levado a campo para facilitar a tomada de amostra de população de praga pelos técnicos agrícolas. O Protector teve uma jornada relativamente rápida, né? Ele virou o principal produto nesse segmento no Brasil em 2 ou 3 anos. Hoje é usado aí extensivamente, o Brasil todo, nas principais culturas: soja, milho, algodão, citros, café, fruta de exportação, verdura, dezenas nas principais culturas comerciais Brasil afora. No meio do caminho, enquanto a gente desenvolvia a empresa, a gente começou a ver que um dos elos mais importantes do controle de pesticida era o pulverizador. Então, assim, muitas das vezes, quando a aplicação não funcionava, você ia olhar, era um problema na regulagem do pulverizador, ou na forma como o operador controlava o pulverizador. E aí a gente começou a pensar em formas de como a gente conecta esse pulverizador. E aí, com isso, nasceu um produto, que é o nosso segundo produto, que chama Tracker, que esse é IoT na veia, que é pendurar um monte de sensor no pulverizador, colocar um equipamento de rádio, que vai transportar os dados desse sensor para a fazenda, e a gente conseguiu melhorar as ações das máquinas. Então, hoje, com o Tracker, a gente consegue fazer o impacto, logo que você implanta, na maioria dos clientes, eu consigo fazer mais hectares por máquina. Assim, o cliente, às vezes, conseguia, para tocar uma fazenda de café grande, ele precisava de 30 tratores. Depois do Tracker, ele consegue fazer a mesma coisa com 26, ou com 25 tratores. Isso é uma economia grande, né? E você tem outro efeito, que talvez seja até mais importante que esse, que é efeito na qualidade operacional. Então, assim, além de conseguir fazer mais com menos, ele também consegue fazer melhor. Você tem um índice maior de qualidade das aplicações. Você vai aplicar com mais regularidade, vai manter a velocidade da máquina dentro da velocidade recomendada para aquele produto. Você vai ter certeza que você aplicou a área toda. Para o café, que é um produto típico aqui de Minas, né? Que a gente tem uma penetração razoável, você vai tomar cuidado, você vai conseguir garantir que o pulverizador não pule nenhuma rua, nem que aplique 2 vezes na mesma rua, que é um problemão operacional no café, né, para essas culturas todas de perene, e a empresa vem seguindo com esses produtos. A gente exporta aí mais ou menos 1/3 do volume, a gente faz Estados Unidos e outros países da América Latina. 2 anos atrás, a Strider foi adquirida pela Syngenta, que é talvez seja aí a maior empresa do mundo de pesticida, e o que mostra um olhar do segmento inteiro na direção de ser mais sustentável e ser mais preciso com o uso de pesticida, né? Então, a gente agora trabalha junto com a Syngenta, mas a missão continua a mesma, né? Assim, conseguir fazer o uso desse insumo tão necessário e tão polêmico de forma mais eficaz. E mais sustentável também, né? O máximo que eu consegui resumir é isso. Como alguém disse aí, se deixar também fica o dia inteiro. Ô, Cláudio, parabéns, cara. Fantásticas utilizações. A gente que já acompanha a Strider aí há alguns anos aí,
e ver essa evolução é uma coisa, assim, sensacional. Eu acho que se for contar toda a história, realmente, aliás, cada um de nós aqui, né, cada um de vocês, se for colocar todas as aplicações já desenvolvidas e mostrar os números da vantagem de se utilizar os sensores inteligentes, né, a gente fica aí a noite inteira. Vamos passar a palavra agora para o Marcelo colocar o que a Interdados está fazendo para a gente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Carrusco. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui participando desse painel. Bom, a Intergado é um projeto idealizado em 2009, com apoio aí de mentais do FINEP. Nossa ideia inicial era trabalhar numa plataforma para apoiar pecuaristas no programa de rastreabilidade bovina, gerar informação precisa e apoiar na rastreabilidade. E no meio do caminho, a gente partiu de cabeça para esse mundo do IoT, né? Desenvolver hardwares atrelados a software, inteligência de dado, para apoiar o produtor na tomada de decisão. E o primeiro produto que lançou foi um coxo eletrônico feito todo o comportamento ingestivo do animal. Toda vez que ele vai, a gente identifica que animal que é esse, quanto que ele consumiu, que horas que ele prefere consumir, qual que é a interação entre os outros animais. E aí surgiu uma família de produtos que a gente mede a parte de consumo de alimento, consumo de água e peso dos animais. E aí acabamos nos tornando líderes de mercado. Esse produto foi lançado em 2012, contamos com o apoio da UFMG na validação do equipamento, nos testes. E foi um sucesso, assim, de cara. A gente, pelos comportamentos dos animais, a gente conseguia detectar precocemente tristeza parasitária, que é um ponto de prejuízo gigantesco para a pecuária leiteira. E a gente cresceu com esse produto na parte de eficiência alimentar. Hoje é referência nacional, Uruguai, Paraguai, Estados Unidos, esses equipamentos de monitoramento para detectar animais mais eficientes em converter alimento em carne ou em leite, principalmente bovino de corte. Somos um market share aí de 90% do mercado brasileiro. Evoluindo um pouco aí, em 2016, a gente lançou um sistema de monitoramento voluntário do animal em sistemas de engorda. O animal, toda vez que tem água, ele sobe uma balança, pesa esse animal 5, 6 vezes por dia. Cenário em que o sistema de produção você pesa no começo e pesa no fim. Então, se você tem prejuízo durante o processo, você só descobre no final, e aí já é tarde demais, o animal já foi... Então, se a dieta estava errada, ou se o animal não estava com que se pagasse, já era tarde demais. E hoje a gente monitora diariamente, eu abro um dashboard aqui, eu consigo falar qual animal da fazenda teve uma queda de peso, pode estar doente. Como o Arbex falou, né, hoje o animal como um biosensor para falar se a dieta está balanceada ou não, se tem algum efeito de clima sobre o consumo dos animais. Então, a gente usa esses hardwares desenvolvidos por nós, mais inteligência de dados, para apoiar o produtor de engorda na sua tomada de decisão diária, né? Se de vender os animais ou não, qual animal deve ser diagnosticado uma doença que possivelmente reduziu o consumo e caiu o peso. E a gente já percebeu hoje que a gente ia aumentar até 30% no lucro do confinador em determinar o ponto de abate dos seus animais. A gente retira os animais, que vulgarmente chamado de boi ladrão, né? Muito pelo contrário, é um boi extremamente eficiente, ele chegou na linha de chegada antes do que os companheiros dele, a gente tirar ele antes do sistema. Então, o ladrão é a ineficiência do processo e não o pobre coitado do boi. E aí a gente evoluiu durante esses anos, temos produto para gado de leite, foi o que a gente participou do ID for Milk no final do ano passado, solução chamada Criatec, que é uma balança que pesa e mede a altura de bezerras leiteiras. Nós estamos fazendo um trabalho agora fantástico com a FMG, na fazenda do Dr. Maurício Coelho. Agradeço aí pela oportunidade de antemão. Nós estamos mostrando, lá ele faz um sistema super intensivo de detectar tristeza parasitária e a balança tem se mostrado extremamente eficiente, tem uma acessibilidade muito boa de detectar precocemente mais que vão apresentar uma tristeza que gera um impacto gigantesco sobre o desempenho. Então, a gente monitora isso e a
a nossa energia toda aqui está sendo direcionada para que a gente enriquecer mais esses pontos de coleta de dados. O dado é coletado na fazenda, vai por uma comunicação por GPRS ou Wi-Fi para a nuvem, e aí produtor, gestor, consultores têm acesso aos dados em qualquer lugar que tem. Ele pode acompanhar o que está fazenda e apoiar as tomadas. Isso tem otimizado o processo produtivo e agregado valor para o produtor. Bom, o resumo é esse aí, Carrusca. Passo a palavra para você. Obrigado, Marcelo. Sensacional. A gente viu, acompanhei vocês lá no Ideas for Milk. Nós da Care, que já estamos no Ideas for Milk já há 5 anos, né, em projetos fantásticos. E o último a apresentar, e não por isso o menos importante, aliás, eu deixei a sensação para depois, nessa Stack Feeder, o primeiro lugar de 2017. Gustavo Salvati, fala um pouquinho para a gente aí dos projetos em IoT. Boa noite, Mauro. Agradecer aí pelo convite e estar participando com os painelistas aí de alto nível, né? Eu acho que eu sou um aprendiz aqui, iniciante, e agradecer aí a iniciativa da Sucesso. Em primeiro lugar, a Stack Feeder começou no primeiro projeto aí da Embrapa, lançou em 2016, né? Então a gente começou em setembro a cogitar o projeto, de 2 amigos que trabalham aí. Eu sou zootecnista, o meu sócio é o Nilson, que é agrônomo, e a gente que idealizou um projeto aí para avaliar em tempo real o consumo de ração, o ganho de peso e a altura das bezerras leiteiras durante a fase aí inicial da vida delas, né, de cria, que vai de 0 até 3 meses de idade. E aí, a gente, em dezembro, ficamos em segundo lugar, né, e depois, no ano de 2017, conseguimos conquistar esse prêmio, que foi o tempo também de maturação do projeto, né. O projeto foi maturando, fomos montando aí uma equipe multidisciplinar, né, saindo uma equipe de 3, e hoje somos uma equipe aí de 6 pessoas. Hoje também temos projetos em outras áreas também, mas ainda a gente está tentando colocar o nosso produto a campo. Então, surgiu essa ideia. A gente sabe que os tamanhos dos rebanhos no mundo, né, nos Estados Unidos é uma tendência mais clara, mas aqui no Brasil também está acontecendo, está diminuindo o número de fazendeiros, e os fazendeiros estão se tornando maiores, né, então cada vez mais é difícil ter o tempo, tanto do funcionário como do gestor, para estar olhando animal por animal. Então, o IoT ele vem de encontro a essa coleta de dados em tempo real, que permita tomar essa decisão mais assertiva. Então, a Systack é uma plataforma hardware e software, o hardware coletando esses dados, conforme eu mencionei, consumo de ração, ganho de peso e altura das bezerras, e aí a gente tem a inteligência para interpretar esses dados e mostrar, também foi um aprendizado nosso, o que é de mais útil para o produtor para ele tomar a decisão. Às vezes, a gente poluir ele com muita informação não é interessante, e sim os dados que possibilitam ele tomar essa decisão mais assertiva. Então, ele consegue, primeiro, ganhar na operacionalidade, porque o nosso coxo ele armazena 15 quilos de ração, então ele não precisa do funcionário todo dia estar repondo ração. A gente consegue avisar ele quando o animal está sem comida, então, tantas vezes, né, em rebanhos aí com mais de 50 bezerras sendo criadas, quantas que ficam sem ração durante essa fase, o impacto que isso tem. Então, ele recebe isso por o gestor ou o dono por aplicativo, e a gente criou também um mecanismo visual, com a luz vermelha acende, para facilitar os funcionários que não têm essa interatividade ainda com o aplicativo, ou com mexer com o celular, e essa parte da luz não depende de internet, ela funciona localmente. Então, ganha operacionalidade, o produtor começa a ter histórico dos dados, né, que antigamente não tinha, ou quando tinha, demorava para chegar, porque pesar a bezerra, pesar a ração, medir a altura, demanda muito trabalho, depois isso vai ser anotado num caderno, para depois ser digitalizado, para depois virar um gráfico, para daí tomar a decisão, e quando ele tomar a decisão, às vezes,
essa bezerra já até saiu dessa fase da vida dela, né? E a gente sabe que as doenças que acometem a bezerra nessa fase impactam na produção futura dessa bezerra, né? Então, se você gastou com inseminação artificial, escolheu um touro aí de alta qualidade, a bezerra de alta qualidade, se ela tiver uma diarreia que demora a ser tratada, pneumonia e tristeza nessa fase que acontece, são as principais doenças, isso vai impactar a vida produtiva futura, e por mais que você tente usar outras medicações ou alguma outra tecnologia para recuperar essa bezerra, não vai ser suficiente, dependendo da intensidade que essa doença atingiu ela. Então, a nossa ferramenta, a gente está validando ela hoje, né, a campo, com um número maior, né, a gente só tinha 3 protótipos, nós recebemos investimento da FAPESP de São Paulo, num programa que eles têm lá muito interessante, que é o PIP Fase 1, e estamos indo para o 2, brevemente, que estamos fazendo esse número de equipamentos maiores para a gente conseguir realmente fazer um estudo lá na Exalc, com a professora Carla, para realmente a gente validar e publicar isso aí, para garantir o que a gente já vinha observando só com os protótipos. E a gente tem ido para outras áreas também, acabamos de submeter outra patente na área PET, que a gente está tentando também entrar, e é isso, a gente está nesse status, a empresa fundada tem 1 ano, né, como empresa, mas como startup temos 3 anos aí, 3 meses, e a mudança de carreira para mim, tenho aprendido muito, tá em Piracicaba, está sendo muito interessante pelo movimento também que está rolando lá das Agtechs, do Agtech Garage, dos processos também de financiamento, e muito legal para a gente estar sabendo essa movimentação aqui do estado de Minas também, e para a gente estar criando essas ligações também. Tá bom, Mauro? Mas é isso, qualquer outra dúvida aí, estou à disposição, e agradeço aí novamente aí a presença de todos e a oportunidade de estar falando aqui. Valeu! Obrigado, Gustavo. Sensacional, parabéns pela atuação. E nós já, na época que podia, nós já nos abraçamos quando você ganhou lá o primeiro lugar, né? Eu me lembro disso. E a Sistec está indo muito bem. E é muito interessante, né, gente, como essas tecnologias, como o Jacques colocou há alguns minutos atrás, tem nos trazido a agricultura de precisão. E isso é fundamental. Eu, que sou juráxico, né, da tecnologia, há muitos anos, eu costumo falar que a gente tinha que levantar para ir lá pôr a mão no sensor para ver o que está acontecendo. Hoje não precisa de nada disso, né? E uma oportunidade que eu tive de morar no Silicon Valley durante alguns anos, e é interessante que quando eu morava lá, até emendar aí para uma perguntinha para o Paulo, a grande batalha que a gente via no Silicon Valley era criar as associações para poder integrar mais todas as startups, os empreendedores e tudo. E na fala do Paulo, ele colocou isso, eu gostaria até que ele relembrasse a vantagem para que as startups, os empreendedores e as empresas que estão lidando com o IoT pertençam à ABIN, que estejam mais próximos à ABIN. Pode contar para a gente, Paulo? Vamos lá. Se eu entendi bem a sua pergunta, eu vou voltar de novo. Estou meio de novo aqui na Fazenda. As grandes vantagens para as startups é exatamente, até o pessoal tem comentado dos investimentos, a FAPESP, como acabou de acontecer na última palavra do Gustavo, né? A ABIN que tem todo um trabalho com empresas angel, ou mesmo, se vocês entrarem no nosso site, vai ter lá a Casa de Crédito, que também é uma maneira de suportar projetos de IoT. A gente tem parcerias com FAPESP também, a gente tem parcerias... Existe todo um programa do BNDES que nós participamos, ele não está ainda disponível, nós chegamos até a pensar em fazer um webinar com eles, de como apoiar as startups, as empresas pequenas, que é um programa novo do BNDES para essas novas empresas. Então, a ABIN está muito preocupada em fazer as empresas crescerem, porque é uma forma de a gente ajudar também, né? Então, eu acho que esse é o caminho, Mauro. Esse é o caminho que a gente faz. Nesse aspecto, nós temos dentro da nossa lista de filiados algumas empresas até pequenas que fazem todo um trabalho
de pesquisa, tudo mais, que a gente apoia muito, até como suportando alguns detalhes técnicos para todos eles. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Mauro, se era exatamente isso. E eu gostaria de fazer, vamos dizer assim, uma afirmação para todo mundo neste webinar, que a Kers, que é a empresa do Mauro, passa a ser a nossa representante em Minas Gerais para a BINC. Então, dentro de Minas Gerais, a Kers vai ser o nosso representante. Não é por Você não me convidou por causa disso, vou deixar bem claro. Mas já desde o ano passado que a gente vem falando diversas vezes sobre o mercado de Minas Gerais, que precisa estar mais atento, a gente precisa estar dando mais atenção para vocês. Volto a dizer, a gente precisa ter pessoa no local para fazer isso. Então, em primeira mão, estou anunciando para todos que estão nesse webinar que a Kers faz parte da BINC agora como o maior representante dentro de Minas Gerais. Desculpa se eu quebrei a surpresa, Mauro, mas... Ô, Paulo, eu tenho que agradecer, né? Agora, eu faço parte do grupo de risco, hein? Dessa coronavírus, e posso ter ataque cardíaco aqui, e você não me preparou. Não, mas o coronavírus não tem problema. Se você é faixa de risco, é coração, não tem nada a ver com o corona. Aliás, se precisar de alguma coisa de corona, a BINC já tem dentro do site algumas colocações de soluções de IoT para o Covid-29, vamos chamar, 29 não, 19, né? Não vamos exagerar. Mas é por aí que nós estamos com alguns casos. Acabei de fazer hoje uma parceria com uma empresa chamada Testify, para ela promover testes para as empresas filiadas na BINC, não só empresas filiadas na BINC, mas as empresas que estão no plataforma da Conexão IoT, com um desconto bastante significativo. Esta empresa ela é uma das credenciadas pelo Adolfo Lutz, ela exporta para os Estados Unidos, exporta para a Europa. É impressionante como a gente não conhece o que nós temos no Brasil de coisas boas. Como nós estamos falando de agro agora, na área de saúde tem muita coisa bonita. Bom, vamos deixar isso para uma outra conversa, mas é um prazer ter você, Mauro, e todo o pessoal de Minas Gerais conosco. Eu acho que precisamos fazer esse mercado girar. Afinal de contas, o IoT veio para auxiliar a vida de todo mundo, né? É isso aí, Paulo, obrigado aí pelo convite. Acredito que a gente realmente pode fazer um trabalho bem legal. E é interessante que... Eu não tenho dúvida disso, hein? Não tenho dúvida. O IoT, a gente fala no agro, que o agro hoje, pela indústria do agronegócio, quase 1/3 do nosso PIB, a gente tem que tratar realmente com muito carinho, né? Mas o IoT tem uma vasta aplicação, seja na saúde, né, monitoramento de freezers, olha, para vacinas, a gente saber, sem precisar de abrir, qual a temperatura que está lá dentro, e por aí vai. Isso à distância, né, não precisa de ninguém estar perto. Mas eu gostaria de fazer uma provocação, que vale aí para o painel inteiro, né? Hoje nós sabemos que a conectividade é fundamental para o funcionamento da IoT. E no Brasil nós temos vários problemas ainda de infraestrutura. No âmbito das propriedades rurais, o que tem mais acontecido é essa demanda por infraestrutura, né? Umas instalam redes proprietárias, outras ainda ficam esperando chegar um 3G, 4G, 5G. Como vocês estão vendo isso? A palavra está liberada aí para quem puder compartilhar com a gente isso daí. Os colegas que falaram agora há pouco tem... Quem poderia... Tem bastante coisa para falar, hein? Carlos, talvez eu possa... Vai lá, Luiz. Viemos na mesma hora. Não, pode ir, não tem problema. Depois eu falo. Bem, então, deixa eu ir lá. A gente... Bem, a minha jornada de IoT pessoal foi bastante interessante, né? Eu e os meus colegas na Strider éramos pessoas de software. A gente nunca tinha trabalhado com hardware na vida. Foi a nossa primeira experiência. E o primeiro dia que eu tive que fazer um cheque para fazer estoque, eu falei, caramba, agora tem isso, tem estoque. Você compra o produto, tem que deixar guardado, e quando você vender, você vai... Eu nunca tinha... É uma despesa que quem é de software não está acostumado a ter, né?
E a gente aprendeu muito, foi uma jornada bastante interessante, né, esse desenho. No nosso caso, ainda foi complicado, porque o agro ele é espalhado, né, geograficamente. Esse barulho no fundo aqui é meus filhos, pessoas espero que vocês não se incomodem. O barulho o agro é muito espalhado geograficamente, então assim, mesmo que você tenha muito mais que as outras... Como é que quem sabe faz ao vivo? É isso aí. Estou aqui do lado fazendo uma bagunça. Então assim, o agro é muito espalhado geograficamente. E aí, você não vai conseguir ligar esses sensores com fio. Não tem jeito. A gente está falando de uma fazenda de, sei lá, 1.000 hectares, tudo muito longe. Então, assim, para conseguir implementar coisas legais, o trator também você não vai conseguir ligar com fio. Os projetos de IoT, na maior parte deles, tanto sensores, quanto conectar tratores, quanto conectar equipamento de irrigação, a maior parte deles depende de uma infraestrutura de telecomunicações para você poder transportar os dados do sensor. E aí isso acaba sendo, pelo menos no agro, nos projetos onde a gente está exposto, a maior parte do gargalo é a infraestrutura de telecomunicação, não é a própria instrumentação das máquinas ou a construção dos sensores. E a gente tem um problema hoje, que é, se a gente investir numa estrutura de telecomunicações própria, que é o que a gente faz lá, você acaba saindo com soluções que são mais caras. Então, assim, quando a gente vai implantar uma fazenda, a gente tem que subir com uma torre, colocar uma antena lá em cima, ser praticamente uma empresa de telecom, né? Colocar painel solar para poder alimentar as torres e fazer a comunicação funcionar. Então, a estrutura acaba ficando muito cara e o produtor tem que fazer um investimento ali em equipamento para conseguir viabilizar isso, né? Alô, vocês estão me ouvindo? Ok. E aí, quando a gente está fazendo esse investimento com o produtor, sempre tem aquela dúvida, né? Assim, vale a pena sentar e esperar a rede 3G chegar? Porque a gente pode substituir essa parafernália toda por comunicação via celular e aí você não precisa subir antena, você não precisa montar nem nada disso. É simplesmente uma estrutura pré-existente. Para algumas culturas como cana, lá em São Paulo, e citro, você já tem uma cobertura razoavelmente boa nas fazendas, então já pode começar a falar de 3G no campo. Mas alguns outros lugares, como Mato Grosso e o Nordeste, lá no interior do Maranhão, isso está muito longe, mas nós estamos uma década para isso chegar ainda. Então você acaba tendo essa simetria de infraestrutura de telecom que faz muita diferença para os projetos de IoT no agro, né? Quando você tem tudo muito espalhado. Num gado confinado, provavelmente você não vai ter esse problema. E aí você começa a ter estruturas mais parecidas com o desenho de uma estrutura industrial, né? Onde está tudo pertinho ali, a conexão entre os equipamentos é mais fácil. Bom, acho que era nessa linha que eu ia contribuir. Hoje nós temos, todos os nossos clientes são de uma rede de 3G que já exista, mas muitos dos confinadores, o próprio rebanho leiteiro hoje, né, pelo grau de tecnificação que estão, os clientes de internet para suas negociações, para suas interações com o mercado. Então, no nosso caso aí de confinamentos, que é o mercado principal do integrado hoje, nós não temos problema de conectividade. Os próprios produtores, quando não tem isso na fazenda, conseguem isso. Mas a gente também tem algumas estratégias de descarregamento de dados e esse dado o ser humano ser um vetor do processo, né, de levar esse dado e ele ser descarregado quando estiver na sede ou quando ele estiver já descansando, o dado vai no final do dia a gente processa tudo na madrugada e no dia seguinte de manhã a gente já tem tomadas de decisões para sugerir. Mas no nosso caso não tem sido um grande empecilho. Tá? Sistemas extensivos a pasto, aí sim passa a ser um problema no que o Luiz falou. A gente acaba criando uma rede de comunicação dentro da fazenda para descarregar esse dado, mas hoje a gente usa a LoRa, por exemplo, que dá uma boa distância de comunicação para uma central, e essa central jogar isso para a nuvem. Opa, alguém mais quer colocar alguma coisa? Eu quero dar uma palavrinha, Mauro, rapidamente. Dentro da BINC, a gente tem diversas soluções no agronegócio, utilizando diversas formas de se comunicar. Seja através do chipset, seja através de até via satélite, né? Deixa eu botar minha câmera aqui, o pessoal me vê de novo.
Existem as redes que a gente chama de low power, como o Marcelo acabou de citar sobre LoRa, como tem Sigfox, como tem outras redes, tem os satélites de baixa ordem chegando. O grande problema de tudo isso daí, eu acho que o Luiz chegou a comentar, é o problema da infraestrutura no Brasil, né? Então, nossa área é extensa, para ter comunicação com tudo isso daí requer uma infraestrutura. Todo mundo ainda brinca que, não, nós vamos ter o 5G. 5G é coisa de nicho, não é coisa que a gente possa falar que é fundamental para a IoT, muito pelo contrário, a IoT já funciona sem 5G há muitos anos. Então, nessa parte de comunicação, é uma coisa que ainda o Brasil precisa aprender um pouco. Aprender não, precisa evoluir mais, aprender ele já sabe. Precisa evoluir mais e requer investimento. Isso não tenha dúvida que é um problema que todo mundo sabe que o Brasil é complicado nesse aspecto. Era isso que eu queria comentar. Obrigado aí, Paulo. Na sequência aí, eu estou com duas perguntas aqui, e uma para o Jacques e a outra especificamente para o Wagner. Vou fazer a do Jacques primeiro, que ele é o chefe, viu, Wagner? Então, Jacques, eu queria uma ideia sua, como usuário, né? Quais as vantagens de usar essas novas tecnologias? Você já colocou assim um pouco na sua fala, mas de repente para clarear um pouco mais para quem estiver nos assistindo. Eu acho que a grande vantagem é que a gente tem hoje informações precisas, em tempo real, o que facilita demais a transformação dessas informações em ações imediatas para a correção de desvios e para planejamento futuro das atividades. Para mim, essa é a grande vantagem, você está sempre atualizado e gerindo com base em dados precisos e atuais. Obrigado, Jacques. Eu acho que ficou claríssimo. Você respondeu com poucas perguntas e traduziu todas as vantagens de se usar as novas tecnologias no agronegócio. Fantástico, parabéns. E eu que te conheço pessoalmente, já fui visitar, você é um vibrador com as novas tecnologias e isso é muito legal, né? O Wagner, desse projeto, que inclusive eu participo lá com vocês, do Ideas for Milk, você tem uma ideia já de quantos projetos relacionados com o IoT já foram apresentados nesses últimos 5 anos? Se você tem, se não tiver, tudo bem também, te peguei de surpresa aí. Não, mas eu tenho sim. O Ideas for Milk, ele começou a rodar, né, desde 2016. Então, de 2016 a 2019, nós temos 4 edições do Desafio de Startups. A partir de 2017, nós temos também dentro do Ideas for Milk o Vacathon. Então, são mais 3 edições do Vacathon. Por que eu estou citando essas duas ações, né, o Desafio Startup e o Vacathon? Porque são as ações onde você tem proposição de ideias, você tem criação, você tem parte de desenvolvimento, você tem alguma validação. Claro que você tem aspectos diferenciados entre os proponentes, mas você tem tudo isso. Então, especificamente, são nesses 2 eventos que a gente tem, de alguma forma, um desenvolvimento de um produto, seja da ideação até a parte final de validação. Bom, pegando o Desafio de Startups, nós já tivemos, em números redondos, nesses 4 rodadas, 350 ideias para o agronegócio do leite, desde 2016 até, estou dando números redondos, repito, até 2019. Dessas 350, cerca de 10%, um pouco menos, na verdade, foram ideias que não lançavam um olhar específico em cima, ou exclusivo, melhor dizendo, em cima de recursos digitais. Então, era, por exemplo, tecnologia do ponto de vista de alguma metodologia, ou algum equipamento que não fizesse uso de algum processo de transformação, que não necessariamente fizesse uso de um recurso digital. Então, esses, cerca de 10%, tá? Então, 30, 35, na verdade, um pouco menos de 30, ou 30, vamos botar assim. Bom,
Então, desses 90% que sobraram, a gente já fez um levantamento, tá? E em números bem redondos também, aproximadamente 290 dessas propostas, elas utilizam algum tipo de recurso baseado na internet das coisas, tá? Em IoT. Tá certo? Por que eu falo algum tipo? Porque, obviamente, né, faz há mais de 30 anos que os problemas, as soluções para os problemas, né, os problemas são de amplo espectro. Então, você não tem uma única área de conhecimento que vai resolver aquele problema. Há 30 anos você tinha um problema computacional que poderia ser resolvido com a disciplina de banco de dados. Hoje você não tem mais isso. Então, quando eu falo assim, um aspecto de internet das coisas, é porque você tem os recursos, né, entrelaçados para poder resolver. Então, dentro da sua pergunta, né, aproximadamente das 350 propostas e 10 propostas no desafio de startups, cerca de 290, ou baixar um pouquinho, 280, 290. Esses números, eu tenho eles realmente, mas eu estou dando só números redondos, eles têm algum aspecto de sensor ou internet das coisas, do modo geral. O Wagner, fantástico esses números, né? E é interessante que nós estamos falando de um setor do agro. E olha que a própria Embrapa vem liderando outros setores, né? Eu tive a oportunidade de participar do InovaPor, que é onde várias das propostas que foram apresentadas foram em relação, usando a tecnologia de IoT. E se a gente sai um pouco, né, e vai para a agricultura de precisão, tudo envolve IoT. Então, é realmente uma tecnologia de ponta e que cada vez mais vai ser utilizada. Agora, eu não sei se, de repente, o Salvati pode nos ajudar aí, mas tem um ponto aqui que eu gostaria de entender um pouco mais, como que esses projetos da IoT, ele pode começar pequeno, com pouco investimento. Eu falo isso porque nós temos propriedades muito pequenas, temos produtores rurais que têm aquele anseio de colocar. Eu tive uma oportunidade muito bacana, que foi, se não me engano, 1 ano e meio atrás, em que eu dei uma palestra para, em média, 800 produtores rurais, produtores pequenos da Zona da Mata. E me deixou muito emocionado até a vontade deles de usar as tecnologias no agro e sempre ficar preocupando, será que isso é para mim? Será que eu vou ter acesso a isso? Será que eu tenho dinheiro para pagar isso? Como eu posso fazer? E eu incentivei muito, que é o que eu estudo, a colaboração para se praticar isso. O que você acha, Gustavo? Então, Mauro, qualquer um completar. Então, eu acho assim que o primeiro ponto a ser trabalhado é a linguagem da plataforma, tem que ser uma linguagem fácil para permitir essa integração. A gente sabe que tem um tempo de maturação para as pessoas acostumarem a lidar com o aplicativo ou o software que você desenvolver. Então, essa é uma coisa interessante. Pensando nesse tipo de produtor e também, às vezes, no tipo dos funcionários, até de fazendas grandes, né, a gente tentou criar uma linguagem visual de cores, por exemplo, o nosso equipamento vermelho é sem ração, verde já pode desmamar a bezerra, né, que é a remoção do leite, que ela já está consumindo a quantidade adequada, e amarelo, provavelmente que ela caiu o consumo ou perdeu o peso, e isso pode ser um indicativo de que ela esteja doente e alguma coisa está acontecendo. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Muitas coisas que os produtores questionam a gente também com relação à parte de ser fácil a manutenção. Então, está tentando desenvolver aí aquele conceito de plug and play, né? Você tem um equipamento que o cara só vai lá, ele sozinho consegue trocar, para a gente facilitar essa manutenção do equipamento, que às vezes é muito difícil. Então, todos eles têm esse questionamento. E se pifar, como é que eu vou fazer? Então, a gente tem que tentar antecipar isso e criar um sistema que seja fácil, que as peças sejam fáceis e que a gente consegue detectar o problema que está tendo no produtor e que a gente consegue estar enviando isso aí para ele.
Treinamentos, né, eu acho que também isso aí pode ser interessante, escolher um produtor referência na região, implementar a tecnologia lá primeiro e fazer um polo lá, né, eu acho que esse que é o ponto, e tentar fazer cada vez mais que o equipamento seja robusto e durável, principalmente por essa condição de campo, né, o meu equipamento, no caso, né, urina dos animais, fezes, chuva, sol, então a gente sempre tem tomado esse cuidado, é o formato que eu penso, para atender esse pequeno produtor. Começar o projeto, como eu estou começando, que sou uma empresa muito pequena ainda, a gente é uma empresa muito pequena, a gente está tentando tomar esse zelo de testar realmente em condições bem difíceis o equipamento, para garantir que esse equipamento seja durável para o produtor, sabe? Porque para a gente garantir que substituir essas peças sejam fáceis. Por isso que a gente está demandando muito tempo antes de pôr no mercado. A gente pretende pôr agora, temos uma proposta interessante para pôr numa fazenda bem grande. E acabando o teste de campo, realmente a gente acredita que chegou no equipamento que a gente queria, no equipamento que eu compraria como zootecnista. É o equipamento durável, que aguenta pancada, que aguenta condição ruim e que seja fácil de dar manutenção, que é um ponto assim que todos os produtores questionam, essa questão, quanto tempo que vai durar e se der pau, quem que vai me atender? Então eu tenho visto muitos sistemas aí robotizados de alimentação que as pessoas questionam muito isso e tem essa barreira de adquirir a tecnologia, porque ele fala, na hora que der pau, demora uma semana para vir aqui. Então, se eu criar um sistema que se o próprio produtor consegue dar uma manutenção, pelo menos a parte mais simples, isso aí já é de grande valia, tá bom? Essa é a minha contribuição aí, obrigado. Ô, Salvati, obrigado, foi excelente. Eu gostaria de continuar com essa pergunta, deixar em aberto aí, às vezes o Luiz, o Tangari, ou o próprio Marcelo querem colocar alguma coisa, mas gostaria de complementar. Eu convivo com muitos produtores também e vejo que ainda tem muitos tradicionais, né? Ou seja, juntando isso aí, tem muita barreira cultural, o que vocês acham? Eu acho que bem, a principal, na minha visão, pela experiência que a gente tem, a principal barreira para a IoT ficar mais popular é custo mesmo. É caro. Se importar é caro, você tem volumes mínimos. Eu acho que, assim, todo mundo, quando passa por uma fase onde você tem equipamento de bancada, que a gente fala, né? Assim, o engenheiro senta e bola um equipamento e ele mesmo monta o equipamento. Esse equipamento que o engenheiro montou é de altíssima qualidade, não é uma pessoa super qualificada ali montando. Mas isso não escala. Uma hora você vai ter que pôr isso numa linha de produção para ser montado por robô, parcialmente com outras pessoas, para você conseguir entregar volume. Essa transição é cara. Você não vai conseguir... Onde você vai colocar a sua linha de produção vai exigir lotes mínimos e quantidade para que você consiga ter custo, né? E aí você consegue chegar num preço. Então, esse processo da solução ficar barata, ela envolve um nível de investimento bem mais alto que soluções de software. Porque você vai ter que investir... Primeiro, você tem que ter um tempo bem maior. Isso que ele fez aí, eu acho excelente. Você precisa fazer isso, porque um hardware, ao contrário do software, você não dá para você rodar um upgrade e atualizar todo mundo. Se o hardware tiver um problema, você tem um recall. Você vai ter que buscar os equipamentos e colocar de novo. No agro, o recall é mais problemático, porque você vai ter que ir lá na fazenda buscar isso. Então, você vai precisar de ter um tempo a mais ali para você testar e ter certeza que tem um bom... Depois você vai ter que conseguir fazer os investimentos necessários para ter uma linha de produção que te dê custo. E isso não é barato. Então, assim, isso no final, a gente acaba não vendo mais projetos por causa desse custo, né? Acaba que para você conseguir ter um equipamento barato na ponta, você tem que pôr muito dinheiro. Comparado com o desenvolvimento de software, é muito mais caro. E isso acaba sendo um limitador que a gente vê, da forma que eu vejo como contribuir, né? Acabaria exigindo um investimento maior das empresas e um compromisso maior na hora que ela chega no ponto onde ela precisa encontrar escala para chegar no custo, para conseguir fazer uma solução que o produtor na ponta possa pagar, né? Isso que eu tinha da minha parte, posso colaborar é isso. Carrosca. Opa, tem pode falar. Pode falar. A Embrapa Gado de Leite conduziu, o objetivo é um estudo para entender por que tecnologias como essas que nós estamos discutindo aqui têm baixa adoção aí no Brasil. De ver esse tipo de... Então, assim, um pouco do que todo mundo vem dizendo aí,
Primeiro, entregar um caminhão de dados sem uma direcionamento para uma decisão é algo que deixa o produtor muito... Então, advogado muito no início do projeto por simplesmente coletar o dado, mas esse dado em si ele tem que ser interpretado, analisado e chegar a uma ação, uma tomada de decisão. Então, a gente se perde muito nesse meio, muita solução que não entrega soluções práticas. Segundo, o próprio Luiz falou aí, é caro, mas se o seu benefício for alto, então essa relação entre custo e benefício que é algo que a gente tem que trabalhar, assim, né? Então, a solução integrada para tratamento, ele tem um payback em um ano, ou menos de um ano, é muito bom. O prejuízo, a ineficiência que existe no processo ali, o equipamento hoje, ele é relativamente barato quando você olha o benefício que ele entrega. Então, a gente entrega muito mal essa de benefício para o produtor, né? Você olha, eu melhoro a rotina, eu detecto animal doente, mas quanto que isso me gera de receita no final das contas? Porque quem vai tomar a decisão de adotar a tecnologia ou não, primeira pergunta, ele quer saber o que ele vai ganhar. E aí vai ser uma conta relativa. Eu ganho tanto, a conta está fácil. Tem um exemplo bom para isso. Quer ver? Isso acontece com a gente lá. Luiz, só o Jacques colocou esse ponto, né? Na fala, ele colocou esse ponto também. Exatamente. Quer dizer, um exemplo, quando a gente vai fazer uma telemetria com tratores. A gente tem um principal relatório do sistema e fala assim, eu te falo, sem você precisar fazer nada, só rastreando as máquinas, quanto tempo seu trator está pulverizando, quanto tempo ele está manobrando, quanto tempo ele está indo e voltando para buscar a cauda, quanto tempo ele está em manutenção, quanto tempo ele não está fazendo nada. E se você perguntar para qualquer produtor aqui, ele vai falar, meus tratores trabalham 60% do tempo, mas, na verdade, os melhores produtores conseguem fazer com que os tratores deles trabalhem 30% do tempo. E a média é 20%. Então, na hora que o cara olha esse relatório pela primeira vez, ele vai falar, putz, mas esse trator aqui trabalhou 9% do tempo, esse outro aqui trabalhou 12%. E aí ele vira para você e fala, e agora, como é que eu arrumo isso? Porque simplesmente dar esse relatório não resolve nada para o produtor. Os caras estão trabalhando, fazendo o melhor que eles podem. Você vai ter que vir com um trabalho consultivo ali de diagnóstico para entender como é que ele faz para melhorar esses números. Eu acho que esse passo falta muito nas soluções, sabe? Isso que o Marcelo falou, eu concordo 100%, porque não adianta só o diagnóstico, se você não tiver um trabalho consultivo para ajudar o produtor a melhorar. Isso é uma coisa que a gente vê que dá muito mais trabalho. Assim, o diagnóstico é relativamente rápido, o processo para ajudar o produtor a melhorar, esse é mais lento, porque envolve ação gerencial, envolve desenvolvimento de pessoas. É importante pegar na mão. Carrus, pegar na mão dele. Dá 30 segundos. Exatamente. Nessa resposta aí. Eu queria fazer uns comentários em cima aí, por favor. Por favor, se o Paulo quiser falar, e depois eu faço um outro comentário. Não. Faça você, depois eu comento. Então, vamos lá. O Marcelo puxou um assunto que está aqui atrás da minha orelha, aqui, me incomodando. Eu vou pedir para todos agora serem breves, viu, Wagner? Porque nós temos 2 perguntas a mais que chegaram. Perfeito. Então, a questão que foi colocada, né, de uma forma meio transversal, tá? O que eu vou fazer com aqueles dados coletados, ou pior, o que eu vou fazer com o diagnóstico? O que eu quero dizer é o seguinte, nós temos 4 ações a serem resolvidas quando se trata de uso completo da tecnologia de medição, quer seja para a internet das coisas ou não. Então, a medição, o armazenamento, a interpretação e a ação. Tá? Qualquer uma dessas coisas que for tirada desse processo, né, medição, armazenamento, interpretação e a ação, vai ficar com o processo capenga. Então, Paulo, por favor, a palavra é sua. Vai, Paulo. Na realidade, o que o Wagner acabou de falar é exatamente o que eu ia comentar, que na realidade você precisa ter aí uma composição e seguir o projeto até o final, quer dizer, você fez todo um trabalho, identificou um monte de coisa e é mais ou menos aquilo que a gente fala, você me apresentou a solução, um problema, mostrou o que eu tenho de problema, mas me dá a solução, me ajuda a resolver isso, né? Então, Wagner, você acabou colocando muito bem o que eu ia falar. Mas eu ampliaria a nossa discussão, eu sei que nós estamos com mais 5 minutos só de conversa, e temos 2 perguntas, como você comentou, Mauro. Nós falamos muito na área de pecuária, nós temos que olhar o agro como um todo,
E aí tem muita coisa que poderia ser conversada na parte de, como é que chama, de controle de solo. Nós falamos de como pulverizar a terra, seja com aviões, seja com drones e assim por diante. Mas isso eu acho que, Mauro, você pode falar de outra maneira aí, mas obrigado aí pelo tempinho. Gente, obrigado aí. Deixa eu colocar uma pergunta aqui que está de fora, e eu queria até pedir quem fosse responder, já partisse para o finalmente aí, só depois para a gente poder concluir, né? Deixa eu pegar, o Paulo Henrique Fernandes, ele tem duas perguntinhas. Ele pergunta se alguma coisa vem sendo feito na área de conservação de solos, e o que mais de adubação vem sendo feito usando tecnologias. Quem pode falar alguma coisa para ele aí? Da área de adubação de solo? Eu posso. Bem, a gente. Para adubação do solo, tem dois problemas grandes para resolver, que, na minha opinião, pelo menos nas culturas onde a gente é exposto, me parecem ser o caminho. O primeiro é facilitar o uso de tecnologia para facilitar a amostragem. Porque você fazer um perfil de solo hoje é caro. E você tem que simplificar, dar ferramentas melhores para o produtor, para ele conseguir fazer a análise de perfil de solo numa resolução boa, com qualidade. A análise de perfil de solo é você marcar os pontos para ele poder tirar as amostras, depois você monta o mapa para ele, baseado no resultado do laboratório das amostras, de quanto que tem de cada nutriente no solo, né? Isso é um processo hoje que ainda é caro. Assim, isso tinha que custar centavos por hectare, e hoje não é mais caro que isso. Em segundo lugar, tinha que simplificar. Porque como é que você resolve isso? Você vai carregar um mapa de pulverização variável no seu pulverizador e vai pulverizar o fertilizante só a dose que precisa. O problema é que a maior parte dos produtores não tem controle do processo de como cria esses mapas e como carrega os mapas nos tratores. Muitas vezes precisa de um suporte técnico ali que ele não tem. Então você precisa automatizar essa parte. Se você automatizar essa parte, fazer o mapa aparecer dentro do trator dele, usando plataforma John Deere ou Jacto ou qualquer outra que já tem disponível no mercado e que os fabricantes dos pulverizadores oferecem, você consegue fechar esse loop. Eu acho que esses são os dois pontos. Tem muito progresso, está muito melhor do que era 2 anos atrás, mas a gente não conseguiu não chegar num custo de amostragem que seja barato o suficiente para todo mundo fazer isso em massa, e a gente não conseguiu ainda ferramentas que consigam ligar ponta a ponta, para você conseguir fazer uma pulverização em taxa variável também em escala. O que faz com que soluções desse tipo ainda fiquem restritas aos produtores que têm mais recurso tecnológico, né, que tem uma área de desenvolvimento, uma área de sistemas na empresa, ou que às vezes tem um consultor ali que suporta ele mais de perto. E isso, na minha opinião, já tinha que ter escalado no Brasil para ser usado por todo mundo há muito tempo. Nós estamos falando de pulverização de fertilizante a taxa variável há 10 anos. Essa foi a resposta mais rápida que eu consegui. Ô, Luiz, obrigado aí, e eu acho que a gente tem mesmo que caminhar para o final, mas eu gostaria que cada um aí pudesse, em 30 segundos e meio, para ser bem preciso, colocar alguma coisa, e só colocar uma provocação também, né? Não sei se vocês, lógico que vocês conhecem, e a audiência também, já estamos falando de internet, de IoT cognitiva, né, equipamentos capazes de imitar habilidades sensoriais e cognitivas do ser humano. Wagner falou alguma coisa do biosensor, né, Wagner? Lá no início, mas isso vem uma pesquisa grande dos engenheiros lá de Fraunhofer, que é um instituto alemão, e é onde que os próprios sensores, eles vão conseguir se autogerir. Então, para você ver aonde que nós já vamos parar com o nível de automação. Mas eu acredito que nós conseguimos atingir o objetivo, tem muitas perguntas em aberto, nós precisaríamos ficar aqui até meia-noite, mas eu passo a palavra a vocês aí só para se despedirem aí da nossa audiência, e depois a gente dá sucesso, ou comigo direto, quem quiser me contactar lá no LinkedIn, a gente pode passar os contatos, se vocês quiserem falar com alguns deles separadamente. Pode começar aí, Wagner? Quer despedir aí? Ok, então meus 30 segundos e meio, eu vou deixar a provocação, então. Primeiro eu vou deixar um abraço a todos, novamente agradecer o convite da Sucesso, o convite da vice-presidência do agro da Sucesso, e a minha provocação não vai nesse sentido que você colocou, a minha provocação vai no sentido de adoção da tecnologia. Existe um mito
e eu quero deixar isso bem claro, né, sobre o atraso do setor primário com relação à adoção de tecnologias. Eu quero deixar uma provocação para os senhores. Não vou falar qual é o setor mais atrasado em termos de adoção de tecnologia, garanto que não é o primeiro, não é o terceiro, mas o que a gente tem para colocar é que o problema da adoção de tecnologia do campo é fazer a tecnologia chegar ao campo. Ela chegou, o produtor, o empresário, seja lá quem for, o agricultor, vai utilizar. Então, mais uma vez, um abraço grande a todos e estou disponível aí pelos canais aí para qualquer novo contato. Obrigado, Carlos. Próximo. Bom, completando o que o Wagner falou, para me despedir também, eu gostaria de lembrar que o importante para o produtor é que essas tecnologias cheguem para ele de uma maneira simples, amigável e já com seus aspectos de interpretação dos dados o mais avançado possível. Porque senão você vai informar um monte de dados para ele, de números, e ele não vai saber o que fazer com isso. O software, o aplicativo tem que ser simples, amigável e já com as informações bem trabalhadas para que ele o aplique bem. Muito obrigado, Falou. Foi uma ótima oportunidade. Falou, Jacques. Resumiu em poucas palavras. Um abraço para você. Wagner, muito obrigado, Jacques. Marcelo, quer falar? Gustavo? Oi, vamos lá. Obrigado primeiro aí pelo convite, pela oportunidade de estar com esse timar falando sobre tecnologia. Quem quiser saber mais sobre Intergado, site, redes sociais, são todas Intergado. Então tá fácil. Tá? E estou à disposição aí, quem quiser bater um papo, mandar alguma mensagem, pode mandar lá para as nossas redes que acaba chegando em mim aí, a gente bate um papo. Obrigado, viu, Carlos? Obrigado você. Tangari? Bem, muito obrigado, é um prazer estar aqui. Eu vou deixar meu agradecimento para os produtores. São os empreendedores que eu aprendi a admirar na Strider, talvez os melhores do Brasil. Esse pessoal põe a gente de software no chinelo. É difícil mesmo, a adoção de tecnologia é complicado, exige mudança na gestão. A maior parte das soluções, é um mercado muito novo, a maior parte das soluções ainda precisa desenvolver mais um pouco. E a gente agradece a coragem aí dos pioneiros que topam experimentar as coisas, ajudar a gente a fazer os produtos chegarem no ponto. Isso aí, pessoal, muito obrigado. Gustavo? Boa noite e agradeço a todos. Foi, para mim, um aprendizado sensacional, expandiu minha consciência ainda mais aí da questão da IoT. Agradecer a todos aí, foi muito interessante a discussão. Nós, a Sistec, estamos à disposição, estamos lá em Piracicaba, a rede social aí, os contatos, o site, tudo mais, a Sistec Feeder. E obrigado aí novamente, Carrusca, e sucesso aí pela oportunidade. Espero ter contribuído aí. Obrigado você pela participação. Paulo? Opa, estou aqui, de volta. Já caí 2 vezes hoje. Estou todo roxo aqui. Mas é o seguinte, primeiro, Mauro, parabéns pela iniciativa, parabéns com o sucesso por ter promovido esse bate-papo, que se a gente parar para pensar, isso vai se estender, como você disse, até a meia-noite. A ABINC, ela tem muita coisa para oferecer para o pessoal, eu vi as perguntas, como é que eu faço para ver isso, como é que eu faço para ver aquilo. Mauro, você já tem uma lição de casa para fazer com o pessoal aí desse grupo. E dentro da ABINC existem diversas empresas com diversas soluções na área de agricultura, e principalmente dentro da plataforma, vocês devem encontrar aquilo que não se deve fazer, porque a gente também cita os casos que não deram certo. Então, acho que é muito importante todo mundo conhecer, não só o lado pecuário, mas o agro como um todo, porque tem muita coisa para se fazer, e a IoT está aí para fazer e auxiliar todo esse trabalho. Mais uma vez, muito obrigado, Mauro, parabéns aos colegas que participaram junto, que expuseram cada caso excelente.
Estamos aí, Mauro. Vamos eu agradeço a todos vocês, agradeço a todos. Eu não vou nominar cada um deles, já nominamos, né? Agradeço ao Sucesso, a oportunidade da gente abrir esse canal aqui, aos patrocinadores da Sucesso, aos apoiadores, e quem quiser nos encontrar na rede, pode procurar lá por queroinovar.com.br ou me acessar no LinkedIn. A gente tem o máximo prazer em levar as discussões para frente. No LinkedIn é só procurar por Mauro Carrusca. Obrigado, Wagner, Montijo, Ribas, Paulo, não posso esquecer de ninguém, porque agora já sumiram as fotos aqui, né? Ó, o Gustavo, né? E o Marcelo. Gente, valeu e até a próxima. E avisa a audiência aí que nós estamos preparando com muito carinho para a gente discutir blockchain. E com certeza vai ser bastante produtivo. Boa noite para vocês e fiquem em casa. Um abraço.